Olá, que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida neste momento. Eu quero que você saiba que não é por acaso que você está aqui, ouvindo essa oração. Deus tem um propósito e Ele deseja falar profundamente ao seu coração hoje. O Senhor quer derramar sobre a sua vida algo especial, algo que vai além das palavras. Ele quer liberar livramento, proteção e vitória. Talvez você tenha chegado até aqui cansado, sobrecarregado, sentindo-se preso em uma situação que parece impossível de resolver. Mas hoje, nesta oração, nós vamos clamar juntos, e o mesmo Deus que esteve com Daniel na cova dos leões é o Deus que estará com você em cada detalhe da sua vida. Eu quero começar te pedindo uma coisa muito simples, mas muito importante. Já deixe o seu like neste vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações, porque isso ajuda não apenas a espalhar essa mensagem de oração para mais pessoas, mas também fortalece esta comunidade de fé. E mais, escreva nos comentários o seu pedido de oração, porque eu vou apresentar diante de Deus cada clamor, cada necessidade. Isso não é apenas um gesto simbólico, é um ato de fé. Quando você escreve, você está declarando diante do Senhor que confia nele e está entregando sua vida em suas mãos. Agora, meu irmão, minha irmã, feche os olhos por um instante, se puder, e abra o seu coração. Imagine-se diante do trono de Deus, sabendo que Ele ouve a sua oração, que Ele conhece cada detalhe do que você está vivendo. O Senhor sabe das suas lutas, dos seus medos, das ameaças que você enfrenta. Ele sabe daquilo que te preocupa quando você deita a cabeça no travesseiro. E eu quero te lembrar, você não está sozinho. Aleluia! A Bíblia nos mostra uma cena impressionante, registrada no livro de Daniel, capítulo 6. Daniel era um homem fiel, um servo de Deus, que se destacava pela sua integridade e pela sua vida de oração. Ele tinha um coração reto diante do Senhor, e isso incomodava os inimigos ao seu redor. Eles tentaram de todas as formas encontrar uma falha em Daniel, mas não conseguiram, porque ele era íntegro. Então, decidiram atacá-lo justamente em sua fé. Eles convenceram o rei Dário a assinar um decreto proibindo qualquer pessoa de orar a qualquer deus ou homem que não fosse o próprio rei durante 30 dias. Quem desobedecesse seria lançado na cova dos leões. Daniel sabia do decreto, sabia do perigo, mas não abriu mão da sua comunhão com Deus. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava, abria as janelas em direção a Jerusalém e orava como sempre fez. Ele não se deixou intimidar pela ameaça, e é aqui que eu quero chamar sua atenção. Daniel poderia ter se escondido, poderia ter mudado seus hábitos por medo, poderia ter se calado, mas não. Ele sabia que sua vida estava nas mãos de Deus. Isso nos ensina algo muito poderoso. A verdadeira fé não depende das circunstâncias. Não depende se o cenário parece favorável ou não. A fé verdadeira permanece firme, porque confia no caráter de Deus. Então, Daniel foi denunciado e o rei, mesmo contra a sua vontade, teve de cumprir o decreto que ele mesmo havia assinado. Não havia escapatória. Daniel foi lançado na cova dos leões. Imagine a cena. Uma cova escura, o cheiro dos animais, os olhos dos leões famintos brilhando na escuridão. Humanamente falando, aquela noite seria o fim de Daniel. Mas a história não termina aí. Na manhã seguinte, o rei correu até a cova e com a voz aflita chamou: Daniel, servo do Deus vivo, o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões. E então, do fundo da cova, uma voz respondeu: O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, porque fui considerado inocente diante dele. Aleluia! Que cena gloriosa! O Deus de Daniel mostrou o seu poder de livramento. Ele não permitiu que os leões tocassem em seu servo. Daniel saiu ileso,
sem ferimento algum, e o nome do Senhor foi glorificado diante de toda a nação. Agora eu quero trazer essa mensagem para a sua vida. Talvez você hoje esteja dentro de uma cova também. Pode não ser uma cova literal, mas talvez você esteja cercado por problemas, por situações que parecem impossíveis. Pode ser uma enfermidade, pode ser uma crise familiar, pode ser uma ameaça no seu trabalho, pode ser um inimigo tentando te derrubar, pode ser uma luta espiritual que te consome. Eu quero te dizer com toda a fé, o mesmo Deus que fechou a boca dos leões no passado é o Deus que fecha a boca do inimigo hoje. Ele não mudou. Sua força continua a mesma. Seu braço continua estendido para salvar. E sabe o que é mais interessante? Daniel não foi livrado de entrar na cova, mas foi guardado dentro dela. Isso nos ensina que muitas vezes Deus não nos impede de enfrentar a luta, mas Ele nos protege em meio a ela. E quando o livramento chega, o testemunho é ainda mais poderoso. Porque todos vão ver que não foi obra do acaso, não foi mérito humano, mas foi a mão do Senhor que interveio. Talvez você se pergunte, por que eu tenho que passar por isso? Por que Deus não me livrou antes da cova? A resposta é simples e ao mesmo tempo profunda, porque Deus quer mostrar que Ele é Deus no meio da sua luta. Ele quer que todos vejam a glória dele através do seu testemunho. E quando você sair dessa situação, ninguém poderá negar que foi o Senhor quem te guardou. Eu pergunto, você crê que Deus é poderoso para fechar a boca dos leões que têm se levantado contra você? Você crê que Ele pode mudar decretos, reverter sentenças, quebrar correntes e transformar cenários? Então declare isso com fé. Eu creio no livramento de Deus para a minha vida. Escreva isso agora nos comentários. Não é apenas um gesto, é uma confissão pública da sua fé. E agora eu quero orar com você. Mas antes, quero que você entregue sua vida por completo nas mãos do Senhor. Respire fundo, coloque suas preocupações diante dele e vamos clamar juntos. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu me coloco diante da tua presença, junto com esta pessoa que ora comigo agora. Pai, nós reconhecemos que tu és o Deus vivo, o Deus que livrou Daniel da cova dos leões, o Deus que tem poder sobre todas as circunstâncias. Hoje nós clamamos pelo teu livramento. Pai, olha para a vida desta pessoa que está aqui, crendo e buscando a tua face. Tu sabes da cova que ela está enfrentando. Tu sabes das ameaças, dos inimigos, dos medos, das aflições, mas nós confiamos que a tua mão é poderosa para fechar a boca de todo mal. Senhor, assim como tu enviaste o teu anjo naquela noite para proteger Daniel, envia também os teus anjos agora para cercar este lar, esta família, este coração. Que nenhuma arma forjada contra esta vida prospere. Que toda a trama do inimigo seja desfeita em nome de Jesus. Pai, nós declaramos que a boca dos leões espirituais está sendo fechada agora. Que todo espírito de destruição, todo ataque de inveja, toda palavra de maldição seja anulada pelo poder do sangue de Jesus. Guarda esta pessoa em todos os seus caminhos. Livra de acidentes, livra de doenças, livra de injustiças, livra de ataques visíveis e invisíveis. Que a tua presença seja como um escudo ao redor dela. Pai, nós descansamos na tua fidelidade, porque sabemos que tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre. Nós já te agradecemos pelo livramento que está sendo liberado. Aleluia! Porque pela fé sabemos que a vitória já é certa. Em nome de Jesus, amém. Meu irmão, minha irmã, agora que já refletimos juntos sobre a experiência de Daniel e vimos como Deus foi poderoso para fechar a boca dos leões, eu quero te conduzir a mais alguns exemplos extraordinários de livramento que encontramos na Palavra de Deus. Esses relatos não estão nas Escrituras por acaso. Eles foram registrados para que a nossa fé seja fortalecida, para que possamos nos lembrar de que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e para sempre.
O mesmo Deus que agiu no passado continua agindo hoje. Vamos começar com a história de José, filho de Jacó. Desde jovem, José recebeu sonhos proféticos de Deus. Ele via em visões que teria um papel de destaque e que até mesmo sua família se curvaria diante dele. Mas aqueles sonhos despertaram a inveja de seus irmãos. E aqui já aprendemos uma lição. Muitas vezes, quando Deus libera promessas sobre a sua vida, isso incomoda aqueles que não entendem o propósito. O inimigo pode até tentar usar pessoas próximas para te ferir, mas o plano de Deus jamais será frustrado. Os irmãos de José, movidos pela inveja, planejaram matá-lo, mas por fim decidiram vendê-lo como escravo. José foi levado ao Egito, um lugar distante, sem família, sem apoio, sem amigos. Humanamente falando, parecia que seu destino estava destruído. Talvez você já tenha se sentido assim, traído, injustiçado, abandonado. Mas olha que coisa tremenda. Mesmo como escravo, José prosperava, porque a mão de Deus estava sobre ele. Mais tarde, ele foi acusado injustamente pela esposa de Potifar e lançado na prisão. Veja bem, primeiro foi rejeitado pelos irmãos, depois vendido como escravo, depois acusado falsamente e preso. Aos olhos humanos, era uma sequência de derrotas, mas aos olhos espirituais, era um caminho de preparação. Meu irmão, minha irmã, talvez você olhe para a sua vida e veja apenas perdas, injustiças e situações que não fazem sentido. Mas eu quero te dizer, pode ser que o que você chama de derrota, Deus esteja usando como treinamento para te levar ao lugar de honra. Aleluia! Depois de anos de provações, chegou o dia do livramento de José. O faraó teve sonhos perturbadores que ninguém conseguia interpretar. Então se lembraram de José, aquele jovem hebreu que tinha o dom de interpretar sonhos. Ele foi chamado diante do faraó, interpretou os sonhos e ainda apresentou uma estratégia de como salvar o Egito da fome que viria. Em um único dia, José saiu da prisão e foi colocado como governador, segunda maior autoridade de toda a nação. Perceba o que Deus fez. Ele não apenas livrou José da prisão, mas o exaltou diante de todos. Aquele que foi rejeitado pelos irmãos se tornou o instrumento para salvar sua própria família. Isso é livramento, mas também é restituição. Agora eu te pergunto, quantas vezes você já sentiu que foi injustiçado? Quantas vezes pareceu que tudo estava perdido? Saiba que o mesmo Deus que transformou o cativeiro de José é o Deus que pode transformar a sua história. Ele é especialista em virar páginas, em mudar destinos, em reverter situações que parecem irreversíveis. Talvez hoje você esteja em uma prisão emocional, espiritual ou até material. Talvez enfrente dívidas, doenças, perseguições ou calúnias, mas em nome de Jesus, eu declaro que o Senhor é poderoso para te tirar desse lugar de humilhação e te colocar em posição de honra. E aqui eu já quero fazer uma oração com você, inspirado na vida de José, Pai amado. Eu oro por cada pessoa que está aqui comigo, ouvindo esta palavra e clamando diante da tua presença. Senhor, assim como tu guardaste José em cada momento de injustiça, guarda também esta vida agora. Livra, Senhor, de toda acusação falsa, de toda prisão emocional, de toda escravidão espiritual. Tira este filho, esta filha, da cova em que se encontra e coloca em um lugar de vitória. Que o mesmo favor que repousava sobre José venha repousar agora sobre cada ouvinte. Que eles prosperem mesmo em meio às lutas, que sejam fortalecidos e que o teu plano perfeito se cumpra em cada detalhe. Em nome de Jesus, amém. Agora vamos olhar para outro episódio tremendo de livramento. O momento em que Moisés liderava o povo de Israel e eles estavam diante do Mar Vermelho. Essa passagem está em Êxodo 14 e talvez seja uma das cenas mais
conhecidas da Bíblia. O povo tinha acabado de sair do Egito depois de 430 anos de escravidão. Deus havia mostrado sinais e maravilhas e, finalmente, Faraó os deixou ir. Mas, logo em seguida, Faraó se arrependeu e decidiu perseguir os israelitas com seu exército. Então o povo se viu em uma situação desesperadora. À frente, o mar, atrás, o exército de Faraó. Não havia saída. E foi nesse momento que muitos começaram a murmurar, a reclamar, a duvidar. Quantas vezes não fazemos o mesmo? Quando vemos as portas fechadas, quando sentimos que não há saída, esquecemos de que servimos a um Deus que abre caminhos onde não existem caminhos. Moisés, guiado por Deus, levantou o cajado e estendeu a mão sobre o mar. E o impossível aconteceu. O mar se abriu. O povo atravessou em terra seca, e quando o exército de Faraó tentou persegui-los, as águas voltaram e os inimigos foram destruídos. Isso é livramento sobrenatural. Isso nos mostra que mesmo quando tudo parece perdido, Deus é capaz de abrir uma saída que ninguém imagina. Talvez você esteja agora diante de um mar vermelho na sua vida. Pode ser uma dívida impagável, uma doença incurável, um problema sem solução. Mas o Senhor te diz: não temas, porque eu sou contigo. Eu abrirei um caminho no meio do mar. Eu abrirei portas onde não há portas. Aleluia! Você crê nisso? Então escreva nos comentários: Deus vai abrir o meu mar vermelho. Declare a sua fé. Porque quando você escreve, você está ativando a sua confiança no Senhor. Pai querido, assim como tu abriste o mar diante de Moisés e do teu povo, abre também agora caminhos para esta pessoa que ora comigo. Senhor, diante dos mares fechados da vida, mostra o teu poder. Que toda barreira seja removida, que todo obstáculo seja destruído. Livra este filho, esta filha dos inimigos que os perseguem. Que eles atravessem em terra seca e que o teu nome seja glorificado através do testemunho deles. Eu creio que o Senhor está abrindo portas agora, que o Senhor está fazendo o impossível acontecer. Em nome de Jesus, amém. Meu irmão, minha irmã, perceba, tanto na história de José quanto na de Moisés, Deus não apenas livrou, mas transformou completamente o cenário. Com José, ele tirou do cárcere e colocou em posição de honra. Com Moisés e o povo, ele abriu o mar e destruiu os inimigos. O nosso Deus não dá apenas um escape, ele dá vitória completa. Então, eu quero que você faça um ato de fé agora. Escreva nos comentários qual é o mar que você precisa que Deus abra. Escreva qual é a prisão da qual você precisa ser liberto. Coloque diante do Senhor com palavras de fé. Eu vou orar por cada pedido e creia que Deus está agindo. Meu irmão, minha irmã, já vimos como o Senhor agiu com livramento na vida de Daniel, José e Moisés. Agora vamos caminhar para o Novo Testamento e perceber que o Deus de poder não mudou, que ele continuou agindo com a mesma força e autoridade através de Jesus Cristo e dos apóstolos. Quero começar com a história de Pedro, registrada em Atos 12. Esse é um relato que mostra como a oração da igreja tem poder e como Deus intervém até mesmo quando tudo parece perdido. Herodes havia prendido Pedro, depois de mandar matar Tiago, irmão de João, com a espada. O objetivo dele era agradar aos judeus, mostrando força contra os cristãos. Então Pedro foi colocado na prisão, guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada. Isso significa que havia 16 homens armados, apenas para vigiar um único apóstolo. Humanamente falando, não havia chance de escapar. A intenção de Herodes era levá-lo a julgamento público depois da Páscoa e provavelmente condená-lo à morte. Mas a Bíblia diz em Atos 12:5 que a igreja orava intensamente a Deus por ele. Aleluia! Veja como a oração é poderosa.
Quando os homens se levantam contra você, quando portas se fecham, quando decretos de morte são lançados, existe um Deus que escuta a oração da igreja. Naquela noite, Pedro dormia entre dois soldados presos com duas correntes e sentinelas montavam guarda à porta da prisão. Mas de repente, um anjo do Senhor apareceu e uma luz brilhou na cela. O anjo tocou o lado de Pedro, o despertou e disse: "Levante-se depressa." E as correntes caíram dos pulsos dele. O anjo disse: "Vista-se, calce as sandálias." Pedro obedeceu. "Ponha a capa e siga-me." Ele seguiu o anjo sem saber se era realidade ou visão. Passaram pelo primeiro e pelo segundo grupo de guardas, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, e o portão se abriu sozinho. O anjo acompanhou Pedro até certa rua e então desapareceu. Quando Pedro caiu em si, declarou: "Agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava." Aleluia! Que cena gloriosa! Pedro estava condenado, cercado, acorrentado, mas a oração da igreja subia como incenso diante de Deus, e o Senhor respondeu com livramento sobrenatural. Agora eu quero aplicar isso à sua vida. Talvez você se sinta preso também. Pode não ser em correntes físicas, mas talvez esteja preso em correntes espirituais, vícios, opressões, medos, traumas, dívidas, enfermidades. Mas a palavra que o Senhor te dá hoje é: as correntes vão cair. Você pode estar cercado por guardas, por obstáculos, por sentinelas que parecem intransponíveis, mas quando Deus envia o seu anjo, nenhum portão de ferro fica fechado. Eu pergunto, você crê que Deus pode enviar livramento para você ainda hoje? Você crê que Ele pode abrir portas que você nem imaginava? Se você crê, escreva agora nos comentários: "Eu creio no livramento do Senhor." Isso é um ato profético, é um posicionamento de fé. E aqui eu quero fazer uma oração com você. Senhor, meu Deus e meu Pai, assim como tu livraste Pedro de correntes e guardas, envia agora o teu poder sobre esta vida. Que toda corrente espiritual caia agora em nome de Jesus. Que todo portão de ferro que impede o avanço seja aberto pelo teu poder. Livra, Senhor, de toda prisão invisível, de todo cativeiro emocional, financeiro ou espiritual. Que esta pessoa veja o sobrenatural acontecendo, assim como Pedro viu as correntes caindo e as portas se abrindo. Pai, eu oro para que o teu anjo se mova agora em favor dela, trazendo libertação completa. Em nome de Jesus, amém. Agora, vamos olhar para outro exemplo maravilhoso. A história de Paulo e Silas no cárcere, registrada em Atos 16. Esse relato é um dos mais impactantes, porque nos mostra que até mesmo no sofrimento mais profundo, existe poder na adoração. Paulo e Silas estavam pregando o evangelho em Filipos, quando foram acusados injustamente de perturbar a cidade. Eles foram espancados com varas e lançados na prisão, com os pés presos no tronco. Imagine, eles estavam feridos, machucados, encarcerados injustamente. Qual seria a reação natural de qualquer pessoa nessa situação? Reclamar, chorar, murmurar. Mas Paulo e Silas fizeram o oposto. À meia-noite, começaram a orar e a cantar hinos a Deus. E a Bíblia diz que os outros presos os ouviam. Ou seja, a adoração deles não era tímida, era forte, era cheia de fé. E, de repente, sobreveio um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Aleluia! Veja o que aconteceu. Não foram apenas Paulo e Silas que foram libertos, mas todos os que estavam presos ao redor deles. Isso nos mostra que quando você adora em meio à dor, o seu louvor tem o poder de gerar livramento não apenas para você, mas também para aqueles que estão ao seu redor. O carcereiro, ao ver as portas abertas, pensou que todos haviam fugido
e estava prestes a tirar a própria vida. Mas Paulo gritou: "Não faça isso, estamos todos aqui." Tremendo de medo, o carcereiro perguntou: "Senhores, o que devo fazer para ser salvo?" E eles responderam: "Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa." Naquela mesma noite, ele e toda a sua família creram e foram batizados. Que coisa gloriosa! O livramento de Deus se transformou em salvação para uma casa inteira. Agora, eu quero trazer isso para a sua vida. Talvez você esteja preso em circunstâncias dolorosas. Talvez as correntes da aflição estejam pesadas sobre você. Mas eu quero te dizer, abra a boca e adore. Mesmo que pareça insensato, mesmo que a situação seja desfavorável, adore ao Senhor. Porque quando você louva no meio da noite, quando você canta mesmo com lágrimas, Deus se levanta do seu trono e começa a agir. Eu te pergunto, você está disposto a transformar a sua dor em adoração? Está disposto a cantar mesmo no cárcere? Porque se você fizer isso, prepare-se, as portas vão se abrir, as correntes vão cair e a glória de Deus vai encher o ambiente. Pai amado, eu oro agora por esta pessoa que está em meio a lutas e prisões da vida. Assim como tu visitaste Paulo e Silas no cárcere, visita agora este coração. Traz um terremoto espiritual que abale os alicerces do inimigo. Abre portas, solta correntes, traz libertação completa. E que assim como o carcereiro e sua família foram salvos, que também, através do testemunho desta vida, muitos outros venham conhecer a tua salvação. Em nome de Jesus, amém. Meu irmão, minha irmã, veja como a palavra de Deus é clara. Não importa se são guardas armados, correntes pesadas, portões de ferro ou prisões injustas. O Senhor sempre tem um escape, sempre tem um caminho de livramento. E agora, eu quero te encorajar a permanecer firme na fé. Você faz parte de uma comunidade de oração, de irmãos e irmãs que estão juntos crendo no poder de Deus. Por isso, eu te peço com carinho, se inscreva neste canal. Ative o sininho para não perder nenhuma oração. Isso não é apenas sobre números, é sobre comunhão, é sobre caminharmos juntos em fé. E se esta palavra tocou o seu coração, deixe o seu like e compartilhe com alguém que precisa de um milagre. Porque assim como Pedro foi liberto pela oração da igreja, talvez alguém próximo de você precise do seu compartilhar para que também seja alcançado pelo poder de Deus. Meu irmão, minha irmã, até aqui vimos como Deus agiu poderosamente na vida de Daniel, de José, de Moisés, de Pedro, de Paulo e Silas. Esses relatos não são apenas histórias antigas. Eles são sinais vivos de que o Senhor continua sendo o mesmo. O que Ele fez no passado, Ele faz hoje e continuará fazendo amanhã. Mas talvez você esteja se perguntando, e na minha vida? Como esses exemplos se aplicam ao que eu estou vivendo agora? E é exatamente isso que vamos meditar neste momento. Porque o Deus que abre o mar, que solta correntes, que fecha a boca de leões, também quer agir no seu lar, na sua saúde, no seu trabalho, na sua caminhada de fé. Quantas vezes não enfrentamos tempestades dentro do nosso próprio lar? Às vezes, os maiores desafios não vêm de fora, mas de dentro. Brigas, mal-entendidos, crises conjugais, filhos que se afastam de Deus, problemas que parecem dividir a casa. A Bíblia diz que uma casa dividida não pode permanecer. É por isso que precisamos clamar pelo livramento de Deus sobre as nossas famílias. Talvez você esteja enfrentando dificuldades no seu casamento. Talvez haja silêncio, distância, palavras duras que ferem mais do que qualquer espada. Talvez o amor tenha se esfriado, mas eu quero te lembrar, o mesmo Deus que transformou água em vinho nas bodas de Caná, é o Deus que pode transformar o coração do seu cônjuge, o relacionamento da sua família. Ou talvez a sua luta esteja nos filhos.
Quantos pais choram porque veem seus filhos se perdendo nos caminhos errados, sendo influenciados por amizades ruins, por vícios, por escolhas precipitadas. Meu irmão, minha irmã, não desista de orar pela sua família. Porque quando você intercede, Deus se move. Eu me lembro de uma mãe que orava incansavelmente pelo seu filho. Ele havia se envolvido com drogas, abandonado os estudos, vivia perdido. Todos diziam que não havia mais jeito. Mas aquela mãe se ajoelhava todas as noites e clamava: Senhor, guarda o meu filho. Fecha as bocas dos leões que querem devorá-lo. Passaram-se anos, até que um dia aquele jovem teve um encontro com Deus. Hoje, ele é um homem transformado, pai de família, servo fiel na casa do Senhor. O que os homens não podiam fazer, Deus fez. Talvez essa seja a sua luta hoje. Então creia, o livramento do Senhor vai alcançar a sua casa. Outro campo onde precisamos do livramento de Deus é a saúde. Quantas pessoas vivem com medo de um diagnóstico, com temor de uma doença, com dores constantes? A Bíblia nos mostra que Jesus é o médico dos médicos, que ele tem poder para curar toda enfermidade. Quantas vezes ouvimos histórias de pessoas que os médicos deram poucos dias de vida, mas que foram curadas pelo poder da oração? Eu me lembro de uma irmã que recebeu um diagnóstico terrível. Os médicos disseram: prepare-se para o pior, mas a igreja se levantou em oração. Hoje, anos depois, ela está viva, saudável, testemunhando o poder de Deus. Talvez você esteja enfrentando um problema de saúde agora. Talvez seja algo pequeno, talvez seja algo grande. Eu quero que você coloque a sua mão sobre a área do seu corpo que precisa de cura e declare: Senhor, Tu és o meu livramento na saúde. Eu confio em Ti. Outro campo muito real na nossa vida é o financeiro. Quantas famílias estão afogadas em dívidas, sem saber como vão pagar as contas, sem perspectiva de mudança? O inimigo muitas vezes tenta roubar a nossa paz através da escassez, mas eu quero te lembrar que o Senhor é Jeová Jiré, o Deus da provisão. Na Bíblia, vemos como ele multiplicou os pães e os peixes, como ele sustentou Elias com corvos, como ele fez a farinha e o azeite da viúva nunca acabarem. O mesmo Deus que fez isso é o que pode abrir portas de emprego, pode prosperar o seu trabalho, pode te dar sabedoria para sair das dívidas. Talvez você esteja hoje diante de contas atrasadas, preocupações com o futuro. Mas eu te digo, entregue sua vida financeira ao Senhor. Coloque Ele em primeiro lugar. Busque a fidelidade, porque Ele promete: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. E não podemos esquecer das batalhas espirituais. Muitas vezes sentimos que algo nos ataca de forma invisível: inveja, olho gordo, maldições lançadas, opressões que pesam sobre a nossa mente e coração. A Bíblia é clara: a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades, contra forças espirituais da maldade. Mas eu quero te lembrar: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O sangue de Jesus tem poder para desfazer toda obra maligna. Nenhuma arma forjada contra você vai prosperar. Agora, eu quero orar com você de forma especial, cobrindo todas essas áreas da vida. Pai amado, eu apresento diante de Ti cada família representada nesta oração. Senhor, guarda os casamentos, restaura o amor, traga perdão e reconciliação. Protege os filhos, livra-os das más companhias, guarda-os de vícios e tentações. Que cada lar seja um altar de adoração ao Teu nome. Senhor, eu oro pela saúde de cada pessoa. Toca nos enfermos agora. Que toda dor desapareça, que toda enfermidade seja repreendida em nome de Jesus. Tu és o médico dos médicos. Derrama cura, força e restauração sobre cada corpo.
eu apresento também a vida financeira. Senhor, abre portas de emprego, traz sabedoria para organizar as finanças, remove as dívidas, traz prosperidade de acordo com a tua vontade. Que cada pessoa aprenda a confiar em ti como fonte de provisão. E Pai, eu clamo contra toda obra do inimigo. Que toda inveja, toda maldição, toda opressão espiritual seja desfeita pelo poder do sangue de Jesus. Coloca um escudo ao redor de cada lar, de cada vida. Que anjos do Senhor estejam acampados em volta, trazendo paz e segurança. Eu declaro livramento em todas as áreas, na família, na saúde, nas finanças e na vida espiritual. Em nome de Jesus, amém. Agora eu quero te pedir algo com muito carinho. Escreva nos comentários qual é a área da sua vida onde você mais precisa do livramento de Deus. Pode ser na sua família, na sua saúde, nas suas finanças, no seu trabalho. Escreva com fé, porque cada comentário é um pedido de oração, e eu vou apresentar todos diante do Senhor. E lembre-se também de deixar o seu like e compartilhar esta oração com alguém que precisa. Talvez a libertação de uma vida esteja a apenas um clique de distância. Meu irmão, minha irmã, chegamos ao momento final desta poderosa oração. Mas quero que você saiba, cada minuto aqui foi uma semente plantada no mundo espiritual. Nós não estávamos apenas falando palavras, nós estávamos proclamando fé, liberando promessas e clamando diante do trono de Deus. E o Senhor, que é fiel, já está respondendo. Aleluia! Antes de orarmos a oração final, eu quero fazer uma breve recapitulação de tudo o que vimos ao longo desta jornada de fé, oração e clamor. Nós começamos lembrando de Daniel, lançado na cova dos leões, mas guardado pela mão do Senhor. Ele não foi impedido de entrar na cova, mas foi protegido dentro dela. Isso nos mostrou que o livramento de Deus nem sempre evita a luta, mas garante a vitória em meio a ela. Depois, olhamos para a vida de José, traído, vendido, injustiçado e preso. Mas Deus transformou o cativeiro dele em posição de honra. Aprendemos que, mesmo quando parece que tudo está perdido, Deus está escrevendo uma nova página, preparando algo maior. Com Moisés e o povo de Israel, vimos o Mar Vermelho se abrir. Descobrimos que, diante do impossível, Deus cria um caminho onde não existe saída. O inimigo pode estar atrás de você e o mar diante de você, mas o Senhor abre passagem para a vitória. No Novo Testamento, contemplamos o livramento de Pedro, preso por correntes e guardas, mas liberto pelo anjo enviado por Deus em resposta à oração da igreja. E vimos também Paulo e Silas, que mesmo feridos e encarcerados, escolheram louvar. E o louvor trouxe terremoto, abriu portas e quebrou correntes. Aleluia! Que jornada poderosa! E então aplicamos tudo isso à nossa vida prática, no lar, na saúde, nas finanças, nas batalhas espirituais, porque o Deus de ontem é o mesmo de hoje. Ele ainda traz livramento, Ele ainda cura, Ele ainda abre portas, Ele ainda guarda famílias. Agora, eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Receba esta mensagem como se fosse direcionada especialmente a você. Assim como Daniel, você pode estar em meio a leões, mas sairá ileso. Assim como José, você pode estar em prisões, em injustiças, mas será exaltado em honra. Assim como Moisés, você pode estar diante de mares fechados, mas verá o impossível se abrir. Assim como Pedro, você pode estar acorrentado, mas as correntes vão cair. Assim como Paulo e Silas, você pode estar ferido e cansado, mas o louvor será a chave que trará a libertação. Eu profetizo sobre a sua vida. Este é o tempo de livramento. O Senhor está fechando a boca dos inimigos, está desfazendo armadilhas ocultas, está revertendo decretos, está transformando cativeiros em testemunhos. Nada poderá impedir os planos de Deus sobre você. Receba pela fé.
Você e a sua casa estarão debaixo da proteção do Altíssimo. Nenhuma arma forjada contra você prosperará. O mal não terá poder, porque o sangue de Jesus é a sua cobertura. E agora vamos juntos fazer a oração final desta poderosa jornada. Pai amado, nós encerramos esta oração em gratidão. Obrigado por cada promessa relembrada, por cada história bíblica que fortaleceu a nossa fé. Obrigado porque a tua palavra não volta vazia, mas cumpre o propósito para o qual foi enviada. Senhor, eu oro agora pelo teu povo que está unido em oração neste canal. Derrama sobre cada vida o teu livramento. Livra dos perigos visíveis e invisíveis. Guarda na saída e na entrada. Protege nos caminhos, no trabalho, no lar, nas decisões. Pai, que o teu anjo acampe ao redor de cada um. Fecha a boca dos leões, abre os mares, derruba muralhas, quebra correntes, abre portas que ninguém pode fechar. Eu oro pela família, restaura lares, fortalece casamentos, salva filhos, traz reconciliação. Eu oro pela saúde, toca nos enfermos, cura, restaura, dá novas forças. Eu oro pelas finanças, abre portas de emprego, dá sabedoria, traz provisão. Eu oro pela vida espiritual, reveste com a armadura de Deus, fortalece na fé, guarda contra ataques do inimigo. Pai, eu declaro que o teu povo viverá. Testemunhos de livramento, que todos que estão orando agora experimentem milagres em nome de Jesus. E já te agradecemos, Senhor, porque sabemos que a resposta está a caminho. Aleluia! Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a ti para sempre. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, se esta oração falou ao seu coração, se você sentiu a presença de Deus, eu quero te pedir, deixe o seu like neste vídeo, porque isso fortalece a nossa comunidade de fé. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma oração. E escreva nos comentários: eu creio no livramento de Deus. Essa será a sua declaração de fé. Além disso, compartilhe este vídeo com alguém que precisa de um milagre. Talvez o livramento de uma pessoa esteja a apenas um clique de distância. E não saia daqui ainda. Quando terminar esta oração, vá assistir ao próximo vídeo recomendado. Continue firme na presença do Senhor, porque cada minuto de oração é uma semente plantada no céu. Eu encerro dizendo: que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti e te dê a paz. Que a presença de Deus seja o seu refúgio seguro. Que a sua noite seja de descanso, que os seus dias sejam cheios de esperança. Que a sua vida seja marcada por testemunhos de livramento. Nunca se esqueça, você é precioso para Deus. Ele te ama, Ele cuida de você e Ele já está agindo em seu favor. Receba agora esta bênção. O Senhor te cobre com o sangue de Jesus, te envolve com a sua graça, te fortalece com o seu poder. E que toda a glória seja dada somente a Ele. Até a próxima oração, com muito carinho. E lembre-se sempre, o Deus que livrou Daniel, José, Moisés, Pedro, Paulo e Silas é o mesmo que está cuidando de você hoje. Amém, amém e amém.